Imagine um futuro onde praticamente todos os heróis conhecidos se aposentaram. Um mundo onde a nova geração de heróis perdeu sua bússola moral e se tornaram tão imprudentes e tão violentos quanto os vilões que eles enfrentam. Um mundo onde a esperança é coisa do passado. Isso é o Reino do Amanhã. A história começa com Wesley Dodds, o Sandman, tendo uma terrível visão sobre o fim do mundo. Ele conta para seu pastor, Norman McKay, sobre essas visões que ele anda tendo. Norman acha que são apenas pesadelos ou devaneios de um velho louco. Afinal, é por isso que o Sandman está nesse hospital. Mas isso só deixa o Sandman ainda mais agitado. Ele começa a falar de suas visões ainda mais enfático, forçando os médicos do local a segurá-lo. Durante esse episódio, Dodds começa a sentir muita dor e pede para Norman ler passagens de esperança. E foi assim que o Sandman morreu. Ele morre sem explicar a Norman exatamente o que ele viu. Um pouco depois, vemos o funeral de Wesley Dodds, enquanto Norman reflete sobre a vida de seu velho amigo. Dodds já tinha sido Sandman, um antigo super-herói. Ele testemunhou o surgimento de uma nova geração de super-heróis, heróis que não tinham a moral de seus antecessores, que não agiam por justiça, mas por egoísmo e um desejo de violência. Ele fazia questão de lembrar dos antigos heróis de sua época que tinham inspirado as realizações humanas. Para também lembrar dos antigos heróis que ele já admirou, Norman decide ir até o restaurante Planeta Krypton, um restaurante temático de super-heróis, mas apenas para ficar completamente decepcionado. Os antigos heróis foram reduzidos a relíquias que só pensam em lucrar com a fé das pessoas. O próprio garçom que o atende, usando um traje de lanterna verde, se apresenta como Arqueiro Verde. E detalhe, o proprietário desse restaurante é o Michael Carter, também conhecido como Gladiador Dourado. Isso só deixa Norman ainda mais triste. O Sandman foi para o túmulo sem um pingo de fé na humanidade e no futuro. E o mais triste é que ele não era o único. Ainda assim, Norman tenta manter sua fé naquilo que acredita. No entanto, é nesse momento que ele avista uma mega batalha entre alguns dos heróis modernos, o que exemplifica muito bem o porquê que Dodds perdeu sua fé. Os heróis estão lutando sem qualquer tipo de responsabilidade, lembrando que eles são filhos e netos dos antigos heróis. O problema é que eles não lutam pelo que é certo, lutam simplesmente por lutar, tendo uns aos outros como inimigos. Eles se movem livremente pelas ruas, pelo mundo. Nessa cena, a luta dos heróis quase mata uma garotinha que acaba sendo salva no último momento pelo Norman. Eles quase morrem enquanto os chamados heróis estão rindo, e o pior é que eles são os protetores da Terra. Novamente, Norman tenta se convencer de que tudo isso vai passar, que os humanos ainda terão a chance de recuperar um mundo que é seu por direito, que mesmo diante do poder e dos desafios super-humanos, o tempo não se esgotou para a humanidade. Mas agora ele sabe que estava enganado, principalmente quando as notícias começam a divulgar um terrível incidente que aconteceu no Kansas para o choque de todos. Após esses acontecimentos, a falta de fé do próprio Norman fica bem evidente no próximo sermão que ele dá a seus fiéis. Ele fala exatamente como Dodds falava, porque agora ele também está tendo visões sobre o fim. Depois desse sermão, Norman sabe que errou. Depois da notícia que parou o mundo, as pessoas vieram a ele em busca de esperança, uma esperança que o Norman já não tem. Daí, quando Norman fica sozinho, ele lembra das coisas que o Sandman lhe contava. Antes, ele pensava que Dodds estava louco, mas se aquilo era loucura, Norman também está louco agora. Depois do que aconteceu no Kansas, ele acredita que graças aos super-humanos, o fim está muito próximo. Contudo, nesse momento, para fazer com que Norman questione ainda mais a sua sanidade, ele é visitado pelo Espectro. O Espectro diz que precisa da ajuda de Norman para salvar a humanidade, e ele precisa de um humano que busque justiça para cumprir sua missão.
A princípio, Norman não entende o porquê que ele está sendo escolhido, mas o espectro revela que veio atrás de Wesley Dodds, que podia ver o amanhã, mas ele chegou tarde demais. Felizmente, de alguma forma, Dodds conseguiu passar seus dons para o próprio Norman. Com isso, o espectro leva o Norman em uma viagem, explicando que um dia a Terra teve salvadores que poderiam deter a maré de destruição. Mas hoje esses heróis são de certa forma a razão para que o mundo tenha se tornado o que ele é hoje. O primeiro herói que eles visitam é um envelhecido e aposentado Superman, que agora está apenas trabalhando no que parece ser a fazenda dos Kents localizada no Kansas. Faz 10 anos que Clark deixou de atuar como Superman. Ele fez isso por vontade própria e mais pra frente saberemos o motivo. Norman percebe que o Superman está muito sozinho. Quer dizer, vemos que de vez em quando ele é visitado pela princesa amazona Diana de Temícera. Quando Clark pergunta o que traz à fazenda depois de meses, Diana apenas responde que ainda mantém a vã esperança de não ver mais Clark nesse lugar. Ela diz que ele não pode viver na solidão para sempre. E quando Clark responde que ele é o Superman e que pode fazer qualquer coisa, Diana retruca dizendo que parece que ele não pode enfrentar o seu medo. Daí ela aperta um botão, revelando que eles não estão realmente no Kansas. É apenas um ambiente holográfico que imita a fazenda dos Kents, mas que na verdade está dentro da Fortaleza da Solidão. Diana veio avisá-lo que algo muito ruim aconteceu e que o mundo precisa do Superman. Mas Clark já sabia que as coisas terminariam assim. Ele tentou avisar isso ao mundo 10 anos atrás e o mundo lhe virou as costas. Então ele não está muito interessado em ajudar a humanidade. Persistente como sempre, Diana cita duas palavras: verdade e justiça. Ela só pede que o Superman assista às notícias recentes e aí ele pode tomar sua decisão. E, de fato, quando o Superman liga as notícias, um nome é falado em todo o mundo. O nome Magog, o maior símbolo da atual geração de heróis e o principal responsável pela aposentadoria do Homem de Aço. Dessa vez, Magog e o seu Batalhão da Justiça enfrentaram um amedrontado parasita que implorava por misericórdia. Magog, selvagem e violento como sempre, simplesmente ignorou a rendição do parasita. Com a recusa de sua rendição, o parasita obviamente entrou em pânico e disparou uma poderosa rajada de energia que partiu o Capitão Átomo. E devido a isso, o Capitão Átomo liberou uma enorme explosão nuclear que destruiu Kansas completamente. 1 milhão de mortos instantaneamente. Kansas se tornou um deserto radioativo. E Magog e o Homem Metálico foram os únicos sobreviventes, embora estejam desaparecidos. Depois de ver esse desastre, Diana tenta apelar mais uma vez. A antiga geração de heróis sempre seguiu Superman. Se ele voltar à ativa, todos os outros voltarão, mas sem Kal-El, as coisas só vão piorar. No entanto, o Superman ainda parece estar bem indiferente à situação da humanidade. Ele apenas se retira, mandando a Diana voltar para sua ilha, porque lá ele estará segura. Nesse momento, o espectro também mostra o que aconteceu com outros heróis da geração do Superman. Acontece que o choque de ver o seu maior herói abandonar sua batalha sem fim teve um impacto imensurável em seus contemporâneos. Sem a inspiração do Homem de Aço, muitos escolheram o mesmo caminho e também se aposentaram. Outros continuaram a usar suas habilidades, mas de maneira mais clandestina. Por exemplo, na ausência do Superman, o Flash se concentrou totalmente em Keystone City. Ele começou a correr instantaneamente de uma cena de crime para outra cena de crime, de um desastre para outro desastre, até que ele se tornou uma força da natureza, patrulhando Keystone City a velocidades que nenhum ser humano pode vê-lo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e corrige o mais inofensivo dos erros à velocidade da luz, mas somente em Keystone City. O Gavião Negro assumiu a costa do Pacífico como seu território.
Alguns o chamam de Salvador, outros de ecoterrorista, e ele é temido por todos aqueles que machucam os animais. O Lanterna Verde Alan Scott integrou sua lanterna em sua armadura, tornando-se assim uma fonte de energia auto-renovada e o tornando mais poderoso do que antes. Ele construiu uma estação espacial acima da Terra e ficou à espera de ameaças alienígenas. Outros, como os Atlantes, as Amazonas e a Legião dos Super-Heróis, seguiram o exemplo do Superman de viver na solidão. Eles cortaram todos os laços com a humanidade, os deixando à própria sorte. Norman ainda lembra de um outro herói, um que não tinha poderes e que morava na cidade de Gotham. O que aconteceu com o Batman? Bom, o Batman foi mais um que, assim como o Superman, não aprovava as atitudes da nova geração de heróis. Ele também decidiu focar apenas na cidade de Gotham. Ele agora está usando robôs para patrulhar Gotham City e hoje ele tem a cidade completamente protegida e sob controle. Após esse passeio pela vida dos heróis, o Espectro leva Norman até Metrópolis, onde Norman questiona o herói querendo algum tipo de esperança, algo que lhe mostre que a humanidade ainda pode ser salva, porque do jeito que tá, a destruição do Kansas foi apenas o início do fim. E, de fato, nesse momento, eles observam mais uma vez alguns dos heróis modernos tendo uma briga entre si. O detalhe é que alguns deles estão em uma ponte suspensa, disparando seus poderes contra outros heróis que estão em cima de um teleférico cheio de inocentes. Depois do que aconteceu no Kansas, parece que eles estão ainda piores, ainda mais negligentes, mais irresponsáveis. Eles estão fora de controle, seguindo a imprudência do mau exemplo deixado por Magog. Para piorar, durante a batalha, o cabo do telesférico acaba sendo cortado pelos golpes dos heróis e todos só podem esperar o pior. O próprio Norman fica desesperado, implorando para que ainda exista algum tipo de esperança. E realmente, nesse momento, de repente, houve um vento. Não um vento. Um borrão em movimento que dobrou o aço das armas dos chamados heróis. Um borrão que mudou o próprio curso do poderoso rio abaixo da ponte. Nesse ponto, mesmo antes das pessoas saírem do teleférico, elas já sabiam o que tinha acontecido, assim como todos os que presenciaram esse momento. As pessoas olharam para cima, olharam para o céu e viram o Superman. Sim, depois de 10 anos de aposentadoria, o Superman estava de volta. Todo mundo ficou super emocionado ao ver o Superman salvar o dia mais uma vez. A esperança que o Norman tanto pediu finalmente chegou. O Superman não tinha virado as costas para os humanos, ele estava lá para salvá-los. Contudo, infelizmente, foi nesse momento que o Norman teve mais uma visão. Uma visão mais clara envolvendo o Superman em completo desespero. Foi quando Norman entendeu que a ameaça do fim do mundo não terminou. Na verdade, ela apenas começou. Algum tempo depois, Norman McKay está agora tendo visões com 7 pessoas voando sobre o que parece ser a tocha da Estátua da Liberdade. Por isso o Espectro o leva até lá. Eles chegam à Estátua da Liberdade, onde o Americomando e os seus Homens Minuto estão agindo de forma mais cruel do que o normal. Dessa vez, os heróis da nova geração estão tentando impedir que imigrantes cheguem ao país e até atiram contra eles, até que eles são confrontados por 3 robôs conhecidos como Vermelho, Branco e Azul. No entanto, essa batalha entre eles, assim como todas as outras, só coloca as pessoas em perigo. Dá pra ver que nenhum deles se importam de verdade com as pessoas, deixando Norman ainda mais desesperado. Entretanto, é nessa hora que o Superman aparece, e dessa vez ele não está sozinho. Ele está acompanhado por mais 6 membros da Liga da Justiça: a Diana, o Raio, o Gavião Negro, o Lanterna Verde, o Flash e a Poderosa. Sim, o Superman retornou.
e ao fazê-lo, arrancou da reclusão os titãs do passado, com seu brilho esmeralda e lampejos escarlates iluminando as trevas do dia. Os verdadeiros heróis imediatamente interrompem a batalha e derrotam os supostos heróis. E não só eles. Aqui é revelado que o Americommando e os seus Homens Minuto estavam sendo controlados mentalmente por 2 vilões. Mas então eles são facilmente derrotados pelo Robin Vermelho, que é o Dick Grayson. Com a volta do Superman, ele também retornou e se juntou à Liga da Justiça. Esse é um momento bem esperançoso para Norman. Acima do trovoar do pânico, ele escuta nomes que antes eram familiares, mas ele pouco lembra: o nome dos antigos heróis. Esses derrubam os adversários como pinos de boliche, enquanto a Diana protege os inocentes. Com o último brilho vermelho, a luta finalmente termina. Abaixo, os civis se alvoroçam de gratidão, e os repórteres com perguntas. Tipo, são mesmo os antigos heróis? Onde eles estiveram? Mas os heróis não ficam muito tempo. Após o confronto bem sucedido, Superman e seus aliados da Liga da Justiça aparecem nas Nações Unidas para uma declaração oficial sobre o seu retorno. Afinal, quando Superman fala, todos escutam. Clark reconhece que errou ao se afastar da humanidade, porque com isso uma grande onda de meta-humanos surgiu que não estão dispostos a defender os inocentes. Estes perverteram seus grandes poderes e renegaram as responsabilidades que se exige de um herói. Mas agora a Liga voltou para ensinar o significado de verdade e justiça. Eles pretendem guiar essa nova geração com sabedoria e, se necessário, com força, para restaurar a ordem e consertar tudo o que está errado. Quando alguém da imprensa pergunta se o Superman está preparado para enfrentar o Magog, considerando tudo o que aconteceu no passado, o Superman fica apenas em silêncio. É preciso a Diana tomar a palavra e informar que depois do que aconteceu no Kansas, se Magog aparecer, a Liga vai cuidar dele. No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas não está muito confiante nos meios do Superman para alcançar seus objetivos. E esse sentimento de dúvida o levaria a tomar péssimas decisões. Depois de se apresentar ao mundo, o Superman faz uma visita ao Batman, ao seu velho amigo Bruce Wayne. Ele invade a Batcaverna, alegando que o Batman não pode se esconder dele, no que Bruce retruca, dizendo que Clark tem toda a razão, afinal, ele sabe tudo sobre se esconder. Aqui vemos um Bruce envelhecido que, depois de vários anos lutando contra o crime, teve seu corpo levado ao limite. Por isso que agora ele tem que usar um exoesqueleto para continuar se movendo. Além disso, a identidade do Batman foi exposta e o Duas Caras e o Bane destruíram a mansão Wayne. Apesar do claro ressentimento que Bruce guarda pelo Superman ter se aposentado, Clark veio pedir que ele se junte à Liga da Justiça para que eles salvem o mundo. Mas Bruce lembra que essa briga não é nova. 10 anos atrás, os humanos apoiaram os métodos violentos de Magog e decidiram que os heróis eram gentis e antiquados para o século XXI. Eles queriam que os heróis fossem mais fortes e impiedosos, e veja o que aconteceu. Nesse momento, os meta-humanos têm as chaves do reino da Terra. Tomar o controle é uma questão bem delicada. Bruce tem seus próprios métodos de fazer isso, e ele não precisa do Superman ou da Liga da Justiça. Nem com o Dick ao lado do Superman é motivo suficiente para convencê-lo. Ele teve sucesso em Gotham, então ele pode ter sucesso no mundo. Ele tem aliados humanos que não querem governar o mundo, apenas consertá-lo do seu jeito. Ele acha que o plano do Superman é um exemplo do forte exercendo sua vontade sobre os fracos, algo do qual ele não fará parte. Assim que o Superman se retira, vemos quem são esses aliados que o Batman falou. Se trata do Arqueiro Verde Oliver Queen, a Canário Negro Dinah Lance e o Besouro Azul Ted Kord. Juntos eles irão realizar o plano do Batman.
Com essa interação entre Bruce e Clark, Norman até pergunta ao Espectro se eles não eram amigos antigamente, no que o Espectro responde que grandes mentes nem sempre pensam igual. Antes, eles eram os mais fiéis representantes de sua raça. O Batman era o auge da ambição e da coragem humanas. Já o Superman era o ápice do poder extraterrestre. Mas as pessoas que eles mais devem observar de perto é a Diana, que é tanto a embaixadora da paz como a mestre da guerra. À medida que o tempo passava, o esquadrão do Superman silenciava distúrbio após distúrbio. Quando possível, o Superman negocia a paz com os meta-humanos que se juntam à sua causa. Quando impossível, ele a impõe, transformando a todo momento inimigos em novos aliados. Enquanto isso, um mundo faminto de esperança abandona seu medo dos céus. A Liga marcha de costa a costa fazendo seu melhor para ajudar as pessoas. Contudo, com as novas adições dos novos heróis da atual geração, volta e meia um deles era imprudente e colocava vidas em risco. Em uma dessas ocasiões, a Diana até bate em um deles por agir de maneira imprudente. Se eles querem agir como guerreiros, ela vai lhes mostrar a guerra. Clark tenta acalmá-la, dizendo que eles são apenas mal orientados, mas ele sabia que, de certa forma, ela tinha razão, porque eles não pareciam se importar com vidas humanas, e não há nada mais sagrado que isso. Ao mesmo tempo, Lex Luthor reuniu uma equipe de vilões aposentados como Vandal Savage, o Cobra, o rei da gangue Sequência Real, a Selina Kyle, a Mulher-Gato e seu companheiro Edward Nygma, o Charada, e o Iban al-Qsufax, que é o filho ilegítimo de Bruce Wayne e Talia al Ghul, portanto herdeiro do Império de Ra's al Ghul. Lex os chama de Frente de Libertação da Humanidade, e o objetivo desse grupo é aumentar a tensão entre humanos e meta-humanos para que os humanos entendam que eles precisam governar a Terra em vez dos heróis. Apesar de todos concordarem com esse objetivo, alguns ainda temem o Superman e a Liga da Justiça, mas Lex tem um plano. Ele possui em sua equipe alguém que já foi chamado de Capitão do Relâmpago e do Trovão. Sim, Lex tinha sob seu controle um Billy Batson já adulto. Ele tinha sob seu controle o Capitão Marvel. Agora pulamos para uma boate, onde um grupo de super-humanos se divertem dançando, bebendo, até que o Superman aparece no meio deles para entregar uma mensagem. A festa acabou. O mundo está mal, eles têm muito a fazer e pouco tempo para isso. Por isso, Clark diz que eles deveriam se juntar voluntariamente à Liga. Aqueles que aceitarem sua oferta terão que ser tão responsáveis quanto poderosos, terão que se comportarem melhor. Aqueles que recusarem serão enquadrados, simples assim. Daí, Clark pede que eles sejam heróis, avisa que eles são a última esperança da humanidade e se retira deixando todos pensativos. A Estrela Noturna, que é filha do Dick com a Kory, e a Avia, que é a filha do Senhor Milagre com a Grande Barda, ficam bem balançadas com as palavras do Superman. No entanto, nesse momento, o Arqueiro Verde aparece e lhes oferece uma nova opção, uma opção mais democrática, além daquelas que o Superman forneceu. Desse modo, o tempo passa, exércitos surgem, e o Superman monta a nova Liga da Justiça com heróis da antiga e da nova geração na Fortaleza Esmeralda do Lanterna Verde, que se tornou a base dos heróis. As tropas do Superman já têm poder suficiente para abalar a Terra ou salvá-la. No entanto, em todo o mundo, o Superman percebe que cada vez mais os super-humanos estão escolhendo se voltar contra a Liga em vez de se juntar a eles. E cada rebelião claramente o frustra mais. Sem falar que os mais próximos do Superman começaram a se perguntar por que o Superman, com seus super sentidos, ainda não encontrou Magog. Um sentimento de desconfiança e dúvida a respeito da liderança do Superman começava a surgir. Clark sabia que não deveria ser assim. Eles estão conseguindo mais prisioneiros do que convertidos. Por isso, a Diana decide levá-lo até Atlântida.
Ao se encontrarem com Arthur Curry, o antigo Aquaman, sem o conhecimento do Superman, Diana pede a permissão do rei de criar uma colônia penal submarina para os meta-humanos rebeldes. Logicamente, Arthur recusa essa oferta. Ele não quer o lixo da superfície em seus mares. Com as negociações fracassadas, descobrimos que Arthur entregou sua identidade de Aquaman ao seu antigo protegido para assumir de vez seu papel como rei de Atlântida, enquanto a Diana perdeu sua posição real em Temícera. Sim, as Amazonas decidiram que Diana falhou em sua missão como embaixadora da paz. Ela foi destituída de sua realeza, sua herança, a ponto de não ser bem-vinda em Temícera. Voltando à fortaleza, Clark conversa a sós com Diana, querendo saber por que ele escondeu dele sobre sua perda e sobre a ideia que ela teve de prender os meta-humanos. O Superman ainda nem se acostumou a forçar outros a segui-lo, quanto mais prender os que se recusam. Ele não quer ser um tipo de juiz, júri e executor. Mas Diana avisa que o Superman precisa se acostumar com essa ideia porque eles estão em guerra. Contudo, nesse momento, eles são interrompidos por Donna Troy e o Arqueiro Vermelho Roy Harper, que os avisa que Magog finalmente foi encontrado. E, de fato, lá estava Magog, de pé no que resta da paisagem do Kansas, inutilmente tentando reconstruir o local. Nisso, o Superman aparece com vários heróis e o confronta pelo desastre que ele causou. Clark garante que a missão de Magog contra o parasita será a última que ele teve. Mas a todo momento, Magog só brinca que enquanto o Superman esteve ausente, pelo menos ele estava por aqui. Magog até culpa o Superman, e é quando temos a revelação de tudo o que aconteceu no passado. Tudo começou quando o Coringa iniciou seus ataques à cidade de Metrópolis. Em seu último golpe, ele matou toda a equipe do Planeta Diário, incluindo os amigos do Superman Jimmy Olsen e Perry White, e até mesmo a esposa de Clark, Lois Lane. Quando o Coringa estava sendo levado sob custódia da polícia, Magog, cansado do Coringa sempre voltar a fazer suas vilanias, simplesmente disparou uma poderosa rajada de energia que matou o Coringa na mesma hora. Devido à situação, o Superman levou Magog à prisão e depois a um tribunal para ser julgado por suas ações. Contudo, para a surpresa do Superman, o juiz decidiu em favor de Magog, considerando que sua ação de matar o Coringa era justificável. Ele fez apenas a justiça acontecer e foi absolvido. O Superman começou a ver que os tempos estavam mudando, tanto que a vasta maioria dos cidadãos de Metrópolis preferiam ter Magog como seu guardião em vez do Superman. Querendo se tornar o novo número 1 de Metrópolis, Magog desafiou o Superman para uma luta por este título. Óbvio que o Superman não aceitou. Ele simplesmente saiu voando e nunca mais foi visto até o seu recente retorno. Magog agora entende a verdadeira razão pela qual o Superman foi embora. Não era que ele tinha medo de Magog. Ele temia que Magog fosse o tipo de herói que as pessoas queriam. Que Magog fosse o homem do amanhã. Ele temia o futuro que Magog representava. Agora, Magog representa o fracasso de toda uma geração. Ele representa a destruição do Kansas e praticamente o fim do mundo. O Superman, ironicamente, diz que Magog deve estar muito orgulhoso disso. Mas então Magog se enche de fúria e simplesmente dispara uma poderosa rajada de energia da mesma forma que ele matou o Coringa. Logicamente, isso não faz muita coisa no Homem de Aço. Mas então a raiva de Magog simplesmente se transforma em angústia. Ele se ajoelha diante do Superman, admitindo sua derrota e ainda o culpando por tudo o que aconteceu. Como o Superman não matava, o povo escolheu a ele que matava, e agora todos que o escolheram estão mortos. Magog está sendo assombrado com as vidas que tirou. Por isso ele pede que o Superman o castigue, o prenda, o mate, mas que tire esse sentimento que ele está sentindo. Daí a Diana coloca sua mão no ombro do Superman como forma de consolo, e é quando o Superman admite que Diana tinha razão.
Eles estão em guerra e ele precisa acabar com ela. Para encontrar respostas sobre a guerra, ele parte para Apokolips e conversa com Orion, que nesse futuro matou seu pai Darkseid e tomou seu lugar como temível governante de Apokolips. O Superman fica bem decepcionado com o que o Orion se tornou. Ele tem o poder para mudar esse mundo, mas fez pouco sobre isso. Inclusive, para lidar com os meta-humanos rebeldes da Terra, Orion sugere que o Superman traga todos pra cá, onde ele pessoalmente vai lidar com eles. É quando o Superman entende que não pode aprender nada com Orion. Por isso, ele vai até a Nova Gênese e recebe conselhos do Senhor Milagre e da Grande Barda. Estes sugerem usar a tecnologia de Nova Gênese para construir um tipo de instalação de reabilitação para meta-humanos. E, de fato, vemos o Superman e a Liga da Justiça criando uma grande estrutura nas cinzas do Kansas, algo que ficou conhecido como Gulag, mas que o Superman chamava de Fortaleza da Justiça. No entanto, enquanto Superman avançava com seus planos, uma fraternidade profana também começou a se manifestar, e essa poderia mudar tudo que vimos até agora. Enquanto Lex Luthor está reunido com seu grupo de vilões, ele parabeniza Iban Al-Qsufax por negociar a única união capaz de tornar o mundo seguro para a humanidade. Sim, Bruce Wayne, o Batman e seus aliados fazem uma aliança impiedosa com a equipe de vilões de Lex Luthor, e o objetivo deles é acabar com a Liga da Justiça. Um pouco depois, Norman McKay tem mais uma visão sobre o fim. Desta vez, ele vê um homem chamando raios sobre si mesmo, e é óbvio que se trata do Capitão Marvel. Depois disso, o Espectro o leva até uma cúpula de aparência sinistra que agora está sobre os desertos do Kansas que foram limpos da radiação. Essa estrutura é a penitenciária do Superman para reformar os mais mortíferos e incontroláveis dentre os super-humanos. Também conhecido como Gulag, essa gigantesca prisão foi construída para abrigar prisioneiros por vários meses. Contudo, apenas 2 semanas após sua construção, ela já estava superlotada. Ainda assim, as paredes resistiam, graças em grande parte ao seu arquiteto e diretor. Outrora o maior artista de fuga de 3 mundos, o Senhor Milagre é um inigualável mestre dos grilhões e das armadilhas. Uma de suas ideias foi providenciar robôs com trajes de batalha kryptonianos que ficam de guarda, vigiando os moradores no belo ambiente do Gulag. Também existem hologramas do Superman, que tentam educar os prisioneiros sobre o uso adequado de seus poderes e habilidades. Mas a maioria deles se recusam a escutar o Homem de Aço. Eles acham que o código moral do Superman é super ultrapassado, que o Superman está os forçando e os tratando como bandidos, e eles até destroem o projetor do holograma do Superman. É quando vemos que o Gulag tem uma outra contramedida para lidar com esses heróis mais impulsivos. Ela se chama Adam Blake, também conhecido como Capitão Cometa. Ele sabe que esses que estão reclamando, um deles abriu fogo no meio de uma multidão, e outro foi preso por matar oponentes que já tinham se rendido. Nisso, o Capitão Cometa lhes ensina uma boa lição. O detalhe é que Lex Luthor consegue espionar toda essa agitação que está ocorrendo dentro do Gulag, através do olho daquele androide branco que está dentro da prisão. Depois dessa briga no Gulag, Norman e o Espectro são levados até uma reunião da Quinta Essência, aquele grupo formado por seres superpoderosos que mantêm a ordem do universo. Eles estão completamente confusos do porquê que o Billy Batson está do lado de Luthor. Então o Espectro se envolve com a Quinta Essência na conversa, enquanto McKay é deixado de lado sem ouvir nada. Fora do satélite do Lanterna Verde, Superman conta a Diana como ele derrotou Brainiac muito tempo atrás. Ele não destruiu o vilão, mas enterrou parte dos circuitos dele em Saturno, outros em Argo e o resto dentro de um Pulitzer no apartamento de Clark. À medida que arremessam rochas no espaço, Diana reconhece que aqueles tempos eram bem mais fáceis. Ele explica que, pouco depois do Superman se aposentar,
ela foi expulsa da ilha por falhar em sua missão como embaixadora da paz. Mesmo com Diana apresentando sua defesa, suas irmãs concluíram que em vez da Diana mudar o mundo dos homens, na verdade foi ele que mudou a Diana. Clark não acha que as Amazonas foram justas, ele sempre admirou a bondade da Amazona. Mas hoje a própria Diana duvida de si mesma. Ela acredita que sua bondade e compaixão não adiantou de nada, porque o mundo hoje está pior do que nunca. As Amazonas estavam certas quando diziam que por meio da força eles poderiam alcançar a paz. Mas o Superman se despede dela, a lembrando que somente os fracos sucumbem à brutalidade. Daí pulamos para um laboratório subterrâneo, onde Lex Luthor submete Billy Batson a um tipo de tortura, o fazendo assistir a imagens horríveis dele e de seus amigos sendo abatidos por super-humanos, dando a entender que é isso que vai acontecer caso os super-humanos continuem vivos e livres por aí. Lex também faz com que alguns vermes que foram criados com a engenharia do Dr. Sivana rastejem pelos ouvidos de Billy. É assim que Lex vem fazendo lavagem cerebral em Billy, o tornando seu servo. Um pouco mais tarde, Luthor se junta a Bruce Wayne em uma sala, onde estão sendo fabricados vários robôs do Batman que estão prontos para dar seu apoio à causa da Frente de Libertação da Humanidade. Sim, Bruce segue convicto de que a humanidade não deve se curvar a um kryptoniano e que livrar o mundo da Liga é um mal necessário. A questão ainda é como derrotar o Superman. Daí, Lex leva Bruce até uma reunião com sua equipe, onde alguns sugerem lançar uma bomba de kryptonita no Homem de Aço. Mas a verdade é que como esse Superman já está mais velho, ele absorveu tanta radiação solar que ele é imune à kryptonita. Ele está no auge de sua invulnerabilidade. Porém, Bruce tem um plano. Quer dizer, ele tem o fogo da juventude ao seu lado. Porque os filhos e filhas de muitos membros da Liga foram recrutados pelo Oliver Queen e deram seu total apoio ao Batman. Lex fica muito feliz ao ver seus planos em andamento, embora ele afirme que apenas em breve ele pode dar todos os detalhes de seu plano ao Batman. Só que o Batman também tem seus próprios planos. Secretamente, ele fala com John Jones, o antigo caçador de Marte, que em algum momento decidiu abrir sua mente para o mundo inteiro para entender a psique humana e acabou destroçando sua mente no processo. Mas ainda assim, Bruce confia que John pode usar suas habilidades na esperança de descobrir o que aconteceu com Billy Batson. E de fato, ele descobre a verdade. Enquanto isso, acima da Terra, o Superman olha para o planeta com sua visão telescópica e descobre que a Europa finalmente está livre de atividades meta-humanas. Porém, nem tudo são flores. O Robin Vermelho fala com alguns ex-membros dos Jovens Titãs sobre suas crescentes preocupações de que os planos do Superman vão acabar falhando. O Superman acha que todo mundo pode se comportar como antigamente, mas a verdade é que tem alguns vilões que estão além da salvação. Norman McKay observa como todos os heróis estão preocupados, mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. Acontece que o Flash sempre está em movimento, e ele é muito veloz para ser contido em um único plano de existência. Todas as camadas da realidade estão abertas para o Flash, incluindo essa em que o Norman está. Ou seja, não demora muito para o Flash puxar o Norman para a nossa realidade, e ele é confrontado por todos os heróis. Sim, o Superman se coloca diante dele, perguntando quem ele é e por que está aqui. Norman até consegue se apresentar e explica que veio dar um aviso, mas quando ele percebe que o Superman está o analisando, tudo que ele consegue dizer é que o fim está próximo. O Superman fica um tanto confuso sobre essa mensagem, reconhecendo que os dias são difíceis, mas a Liga tem tudo sob controle. Entretanto, nessa hora, o Robin Vermelho recebe um alerta que informa que uma rebelião irrompeu no Gulag. Parece que os prisioneiros enlouqueceram e é quando Clark lembra da mensagem do Norman.
Quando Clark começa a dar ordens, a Diana toma a frente e ordena que o Flash, o Lanterna Verde e a Poderosa lidem com essa situação. Quando Clark diz para fazerem isso por meios pacíficos, a Diana o corrige dizendo para fazerem a qualquer custo. À medida que o espectro desaparece com Norman, Clark questiona Diana por ter minado sua autoridade, no que a guerreira responde que ela agiu decidida e confiante porque a Liga precisa ver essas qualidades em alguém. Apesar das duras críticas, Clark não leva essas coisas para o coração. Os dois logo se unem para falar com o secretário-geral das Nações Unidas sobre suas crescentes preocupações sobre o Gulag, uma prisão de meta-humanos no meio dos Estados Unidos. A ideia era convencer a ONU de que eles ainda são os mocinhos, mas o secretário acredita que os super-heróis estão fazendo suas próprias leis. Esse Gulag que eles criaram não parece seguro. E realmente, o próprio Superman reconhece que o Gulag é um trabalho em progresso, mas ele decidiu colocar os renegados onde eles pudessem ser monitorados e ensinados. Logicamente, a ONU não aceita logo de cara a ideia dos heróis. Eles querem tomar suas próprias decisões e o assunto fica para mais tarde. Diana volta a falar que Clark precisa agir como o líder mundial que a Liga precisa. Se ele não fizer isso, a Liga será forçada a agir sozinha. Ao mesmo tempo, no escritório principal da Frente de Libertação da Humanidade, Lex Luthor tem o prazer de relatar sobre o tumulto acontecendo no Gulag. E agora que a prisão do Superman se tornou um caldeirão de ódio e caos, ele está pronto para enviar Billy Batson para derrubar o Gulag e libertar os prisioneiros, o que faria com que a nova geração de heróis entrasse em um conflito com a antiga geração, onde eles iriam se destruir. A princípio, Billy se recusa a fazer isso, a se tornar o monstro que ele aprendeu a odiar, mas Lex apela para o controle mental que ele tem sobre o herói. Contudo, nesse momento, o Batman acerta um soco em Billy e ainda fica pisando em seu pescoço. Lex não entende o que Bruce está fazendo, até que Bruce revela que só se aliou a Lex para descobrir o que o vilão tinha feito com o Capitão Marvel. Afinal, Billy era o Coringa de Lex e o Batman odeia Coringas. Com isso, Bruce dá ordem à sua equipe de super-humanos reunidos para atacar, instantaneamente parando a maior parte da equipe de Luthor. Lex até tenta escapar, mas ele é facilmente confrontado e capturado pelo exército de robôs do Batman. Quanto ao Billy, ele também tenta fugir completamente assustado com o que está acontecendo. Bruce até tenta argumentar. Ele sabe que após a aposentadoria do Superman, o Capitão Marvel teve muita dificuldade em se adaptar ao novo e sinistro mundo que surgiu. Por isso que ele sumiu dentro de um garotinho assustado. Depois, Lex o encontrou, o acolheu e iniciou seu plano de lavagem cerebral, convencendo Billy de que os super-humanos eram monstros e que o próprio Billy tinha um monstro dentro dele. Bruce tenta convencê-lo de que isso não é verdade e que ele precisa lutar. Mas, em sua fuga, Billy acidentalmente quebra um frasco que o deixa coberto de vermes. Assustado com essa visão, Billy Batson finalmente se transforma no Capitão Marvel e consegue fugir. Sim, apesar do Batman e sua equipe terem detido todos os vilões do grupo de Lex, Billy segue sob o domínio de Luthor e o Batman teme pelo pior. Daí voltamos para o satélite do Lanterna Verde, onde a Mulher Maravilha se veste com armadura de águia dourada e cinge sua espada que pode arrancar os elétrons de um átomo, o que significa que ela está se preparando para a guerra. O Superman não gosta desse lado da Diana. Ele diz que não vai permitir o uso de força letal contra os rebeldes e nem gosta dessa espada também, no que a Diana retruca dizendo que nem todos têm visão de calor. Enfim, os dois acabam tendo mais um bate-boca no meio de toda a liga. O Superman insiste que há linhas que eles não podem cruzar, mas a Diana novamente fala que os prisioneiros precisam continuar presos. Afinal, essa foi uma ideia do próprio Superman. Quando Clark diz que talvez esse tenha sido seu erro, que ele deveria ter deixado os humanos decidirem, de repente, o Lanterna Verde entra em contato com a Liga totalmente desesperado.
Ele avisa que os prisioneiros estão começando a romper as paredes da prisão e eles já mataram o Capitão Cometa. Furiosa com essa perda, a Diana acerta um mega soco na mesa da Liga e logo em seguida volta a confrontar o Homem de Aço. Clark simplesmente não sabe o que fazer agora, mas a Diana sabe. Eles devem dar um ultimato aos prisioneiros, ou eles se rendem ou haverá uma guerra. O pacífico Superman ainda diz que numa guerra, pessoas morrem. E vendo que ela não pode fazer o Superman ver que sua maneira de lidar com os super-humanos pode ser o caminho certo, a Mulher Maravilha lhe dá um beijo de despedida e leva praticamente toda a Liga consigo, deixando um Clark sozinho. Claro que o Superman não vai ficar de braços cruzados. Ele voa desesperadamente ao encontro do único homem que pode ajudá-lo agora. Sim, Clark voa o mais rápido que pode e chega até a Batcaverna, em um último esforço para ter seu amigo e ex-aliado em sua causa. Quando Bruce começa a agir daquele jeito sarcástico e irônico, Clark manda Bruce calar a boca dizendo que não tem tempo para sua arrogância. Ele está correndo contra o fim do mundo e só tem meio segundo de vantagem. Bruce logo deduz que o Gulag está prestes a explodir, o que é confirmado quando Clark diz que nesse exato momento, a Diana e a Liga estão diante do Gulag prontos para derrubá-los sobre todos que estão lá dentro. O Batman explica que é por isso que ele não se juntou ao Superman. Ele sabia que a construção de uma prisão de super-humanos era uma péssima ideia. Mas, já que chegamos a esse ponto, Bruce considera que talvez a melhor chance da humanidade realmente seja os super-humanos se destruírem. Isso deixa o Superman completamente irritado. Afinal, a única coisa que os dois heróis sempre tiveram em comum é o fato de que eles sabem que tomar vidas humanas ou super-humanas deliberadamente é errado. Isso vai contra tudo que eles acreditam. Clark insiste que eles ainda podem lutar, que eles podem reunir forças e serem mais uma vez os melhores do mundo. E dessa vez, vemos que as palavras do Superman convenceram o morcego. Tanto que, como uma forma de ajudar, Bruce revela que o Capitão Marvel sofreu uma lavagem cerebral e agora ele está indo para o Gulag para derrubá-lo sobre a Liga da Justiça. Quando Bruce se vira, ele percebe que Clark não está mais lá. Foi a primeira vez que Bruce teve essa sensação de confusão, já que geralmente é ele quem desaparece durante uma conversa, deixando os outros conversando sozinhos. Novamente, o Superman voa o mais rápido possível para chegar ao Gulag antes que o Capitão Marvel chegue lá. Norman McKay pode observar tudo o que está acontecendo, e nesse mesmo momento, ele vê o horror nos olhos da Mulher Maravilha. O próprio Superman vê à distância um imenso raio atingindo a prisão, permitindo que seus prisioneiros saiam para envolver a Liga da Justiça em uma batalha final. E pior que tudo, Norman vê as esperanças do Superman, o único homem que poderia impedir essa batalha, se transformando em cinzas quando Clark é golpeado e simplesmente cai no chão. Quando Clark olha para cima, ele fica surpreso ao ver que o seu agressor é o Capitão Marvel que se ergue bem diante dele. Foi nesse momento que Norman entendeu que o fim de tudo tinha chegado. Norman McKay até lembrou de uma de suas visões de uma grande batalha acontecendo. E agora essa visão se cumpre bem diante de seus olhos, pois a Liga da Justiça está travando uma batalha com os super-humanos malvados que escaparam do Gulag. Norman lamenta que infelizmente o Superman chegou tarde demais. Ele implora que o Espectro faça algo, mas o Espectro responde que ainda não pode agir. Norman até questiona o que mais deve acontecer para o Espectro agir, e dessa vez o Espectro responde que ainda haverá um ajuste de contas. Enquanto isso, o Superman está travando uma batalha sem igual contra o Capitão Marvel. Enquanto medem forças, Clark não entende como as coisas chegaram a esse ponto. Billy já foi um dos seus mais poderosos aliados, por isso ele tenta convencê-lo a parar com essa loucura. Contudo, Marvel acerta um baita soco no Homem de Aço
revelando que qualquer sabedoria que ele já tenha possuído perdeu todo o seu peso com a lavagem cerebral que sofreu. Billy agora é um agente do caos, o único capaz de anular cada movimento do Superman e impedi-lo de conter a batalha. O Superman acreditava ser a única força na Terra com poder suficiente para acabar com a guerra de super-humanos, mas agora ele vê claramente que estava errado. Enquanto isso, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral decide tomar medidas para lidar com o problema dos super-humanos malvados de uma vez por todas. Um explosivo nuclear capaz de destruir todos os super-humanos. E como se isso não fosse suficiente, ele autoriza o envio de 3 dessas bombas. Sim, ele envia 3 aviões para fazer o trabalho impensável de entregar essa carga destrutiva. E quando ele retorna ao seu escritório e observa os aviões decolarem, ele abaixa a cabeça não acreditando no que acabou de fazer. De volta à prisão do Superman, a batalha continua a todo vapor. Os prisioneiros, libertados pelos relâmpagos de Marvel, atacam às cegas. As tropas da Mulher Maravilha revidam. Os dois lados lutam sem restrições. Os heróicos códigos de combate que um dia regeram os heróis se tornaram lembranças nostálgicas. Esta não é uma luta que acabará como tantas outras. Ela é como um incêndio florestal que apenas começou e pode acabar com o mundo. A qualquer instante haverá baixas e nenhuma forma de voltar atrás. E com o Superman bem ocupado, a única esperança de salvação repousa numa força vinda do alto. Sim, esse é o momento em que o Batman entra em cena e ele não veio sozinho. A Legião do Batman chega como uma cavalaria silenciosa. Homem ou máquina, cada agente conhece a sua missão: deter a perda de vidas, conter o tumulto enquanto ainda há tempo de exercer controle. E, bom, a força da presença do Batman acende uma brasa de esperança, mas, infelizmente, tarde demais. Acontece que foi nesse momento que Von Bach, um desses super-humanos que estavam presos, estava prestes a matar um dos jovens heróis que se aliaram ao Batman. E ao ver essa cena, a Mulher Maravilha não pensou 2 vezes sequer. Ela simplesmente traspassou sua espada no peito de Von Bach. A morte de Von Bach faz com que todos os super-humanos malvados fiquem ainda mais irritados, enquanto Diana alega que não teve escolha. Afinal, eles começaram isto, mas ela que vai terminar. Nisso, o Batman confronta pessoalmente a Mulher Maravilha, mas Diana segue bem confiante no que fez. Ela quer forçar a paz, então se Bruce ficar no caminho, ela também vai matá-lo. Ouvindo isso, Bruce reconhece que essa é a doutrina amazona, e até sugere que a verdadeira razão pela qual Diana foi destituída de seus deveres e herança na Ilha Paraíso foi que ela não foi severa o suficiente. Por isso que agora ela está exagerando, mas nem isso vai lhe dar sua realeza de volta. Irritada com essas palavras, Diana se volta contra o Batman e o leva para o céu para lidar com ele, dizendo que não será julgada por um cara que se escondeu durante anos em sua caverna e espera que agora todos se curvem diante de sua preciosa sabedoria. Diana realmente estava disposta a cometer um crime nesse momento em nome da ordem e da paz. Porém, é nessa hora que eles avistam algo que os deixa completamente em choque. 3 aviões com bombas nucleares que se aproximam do local. Nisso, o Batman ajuda a Mulher Maravilha a tomar uma boa decisão nessa ocasião. Tipo, se ela realmente acredita no que está fazendo, que ser mais impiedosa é a solução, e que esse inclusive é o único jeito de recuperar sua honra de Amazona, então que ela continue lutando contra ele e deixe os aviões fazerem seu trabalho. Mas se ela realmente quer fazer o que é certo e salvar vidas em vez de ceifá-las, nesse caso, ela deve ajudá-lo a deter os aviões. E, de fato, Bruce e Diana formam aliança como há muito tempo atrás. Norman, que está observando essa cena, sente o calor dos lasers do Batman, a tensão dos músculos da Amazona, mas também ouve o sussurro de um piloto suplicando perdão. Sim,
e infelizmente um dos aviões conseguiram lançar a bomba que começa a cair. Enquanto isso, na Terra, o Superman acerta o Capitão Marvel com sua visão de calor, implorando que ele tire esse sorriso vazio de seu rosto porque eles já foram amigos. Como Billy pôde desencadear tamanho horror como esse? O erro de Clark foi mandar Billy falar alguma coisa, porque Billy começa a pronunciar a palavra Shazam, convocando um raio dos céus e não apenas uma vez. Vários raios em sequência atingem em cheio o Homem de Aço, que sente muita dor, enquanto todos os outros que estavam lutando param por um breve momento para observar essa cena. Esses ataques deixam o Superman bem ferido. Ele começa a sangrar e ordena que Billy pare com isso. Infelizmente, Billy não tem planos de parar. Com um maldito sorriso vazio, ele pronuncia a palavra mais uma vez. Contudo, dessa vez, o Superman rapidamente o agarra e assim que o raio acerta, o contato entre eles faz com que Billy volte à sua forma normal. Clark também põe a mão em sua boca para cessar o ataque dos raios e por um instante a tempestade clareia. Dedos capazes de transformar carvão em diamante pressionam ossos humanos. E nesse silêncio, ouvidos capazes de escutar a divisão de uma célula captam com arrepiante facilidade o grito da fúria dos humanos. Sim, o Superman consegue ouvir algo se aproximando e usa a visão raio-x para confirmar a potência da bomba e a visão telescópica para calcular os segundos antes do impacto. Ele sabe que tem que agir agora ou todos morrerão. Na verdade, o próprio Espectro avisa Norman que essa é a hora do julgamento. Essa bomba irá determinar o destino do mundo. Se ela cair, os super-humanos morrerão e a humanidade será poupada de sua violência. Mas se a bomba não cair, eles viverão para lutar numa batalha que com o tempo engolirá a Terra. Em qualquer caso, vai ter um genocídio, e a tarefa de Norman é ajudar o Espectro a punir os responsáveis por esse mal. Ele que vai julgar se depois de tudo que viu, os culpados são os humanos ou os super-humanos. Nesse ponto da história, Norman não sabe o que fazer, e ao mesmo tempo, o Superman também não sabe o que fazer com a bomba que se aproxima cada vez mais. Ele até fala com Billy, se responsabilizando por tudo o que aconteceu, que cada escolha errada que ele fez foi o que os trouxe até aqui. Ele argumenta que, nesse exato momento, tem uma bomba caindo. Mas, devido à super batalha que ainda continua, agora o Superman vê claramente as duas únicas opções que tem. Ou a bomba os mata, ou eles mesmos vão devastar o mundo. Clark revela que ele ainda pode deter a bomba, mas a verdade é que ele não sabe se deve. Por isso, ele vai deixar o próprio Billy tomar a decisão, já que Billy tem um lado mortal e um lado imortal. O Superman diz que vai atrás da bomba, mas que Billy pode detê-lo com uma palavra se ele quiser, e essa é uma escolha que somente ele pode fazer. E assim, à medida que o Superman voa para impedir a bomba, as lágrimas de Billy respondem por ele. Ele novamente se transforma no Capitão Marvel, vai atrás do Superman, mas não para detê-lo. Em vez disso, ele joga o Superman de volta ao chão enquanto ele mesmo vai interceptar a bomba nuclear. Ele grita a palavra Shazam 3 vezes, convocando grandes raios que realmente destroem e explodem a bomba antes que ela chegasse ao solo. Mas, infelizmente, ainda assim, um grande estrago foi feito. A explosão, mesmo tendo seu raio de alcance reduzido, ainda foi capaz de consumir todos os super-humanos que estavam no Gulag, com exceção do Superman que está no auge de sua invulnerabilidade. É quando temos essa cena icônica do Superman gritando aos céus, estando rodeado dos esqueletos dos super-humanos. Enfurecido pela perda massiva de vidas por esse ato extremo dos humanos, o Superman voa completamente furioso em direção às Nações Unidas para confrontar os responsáveis. Contudo, Clark não deveria se sentir sozinho. Ele não percebeu que houve muitos super-humanos sobreviventes graças ao poder dos Lanternas Verdes.
Nisso, o Espectro simplesmente se despede de Norman, alegando que a guerra acabou e que o julgamento foi feito, o que deixa Norman extremamente irritado. Ele não veio até aqui só para ver pessoas morrerem. Ele implora que o Espectro leve até a ONU, porque do jeito que o Superman saiu daqui, ele pode cometer um grande erro. E realmente, o Superman está tocando terror dentro da ONU. Seus olhos estão vermelhos de ódio e ele está deixando todos assustados enquanto ameaça derrubar o prédio inteiro em cima deles. Apesar disso, Norman sabe que ele não está com ódio dos humanos. Ele está com ódio de si mesmo e pede permissão para falar com o Superman. E, de fato, Norman argumenta com o Homem de Aço tentando dar algum sentido ao Superman. Ele sabe que o Superman está se culpando pelo Capitão Marvel, por Magog, pelo Kansas, pelos 10 anos que passou afastado. Mas agora ele está esquecendo mais uma vez o que os humanos sentem e o que temem. Se Clark seguir em frente com isso, ele não vai ser perdoado. Por isso, Norman implora que o Superman perdoe a si mesmo. Ele também diz que, de todos os poderes do Superman, o maior deles sempre foi o discernimento do que é certo e do que é errado. Mas no minuto que o Super se tornou mais importante que o homem, quando Clark decidiu dar as costas à humanidade, isso lhe custou seu discernimento, sua capacidade de julgamento. Se ele realmente quer redenção, isso repousa na sua próxima decisão, que deve ser tomada como um homem e não como um super. É nesse momento que também chega à ONU alguns dos heróis sobreviventes, tanto da antiga como da nova geração, tanto os verdadeiros heróis como aqueles que passavam do ponto. O Batman até diz que se eles quiserem, eles podem continuar a batalha de antes. Claro que não é isso que Clark quer. Ele quer consertar as coisas e sabe como fazer isso. Essa loucura começou quando os humanos e os próprios heróis começaram a se ver como deuses, mas todos estavam errados. É verdade que os problemas existem, mas os heróis não vão resolver esses problemas para os humanos. Eles vão resolver juntos com os humanos, não governando acima da humanidade, mas vivendo entre ela. Não vão impor seu poder, e sim trabalhar para conquistar sua confiança usando a sabedoria que Billy Batson os deixou como legado. Afinal, quando Clark pediu para que Billy escolhesse entre humanos e super-humanos, ele fez a única escolha que realmente importa. Ele escolheu a vida para que o mundo ficasse unido mais uma vez. Enquanto os heróis reunidos removem suas máscaras e capacetes como um símbolo de boa-fé para esse objetivo, o Superman pendura a capa do Capitão Marvel em um mastro como um memorial do sacrifício de Billy. Bom, na conclusão da história, o tempo avança e a cura começa. Num piscar de olhos, o Batman transforma sua arruinada mansão Wayne em um hospital, patrulhado por um homem que trocou trajes negros por trajes brancos. O detalhe é que Lex Luthor e outros membros de sua Frente de Libertação da Humanidade fazem parte da equipe do hospital. Com isso, ossos foram emendados, queimaduras foram tratadas e feridas foram curadas, não só aqui, como também além do mar. Por sua coragem, a Mulher Maravilha foi restaurada ao seu lugar de direito como princesa da Ilha Paraíso, e agora começa seu papel como instrutora de super-humanos. Já o Superman decidiu restaurar o deserto do Kansas para uma terra fértil e produtiva. Mas ele não está sozinho. A Diana sempre o visita e inclusive lhe presenteia com algo que pode ajudá-lo a ver com mais clareza: os famosos óculos do Clark Kent. E com a crise terminada, Norman McKay recuperou sua fé e continuou ajudando outras pessoas a terem esperança de um futuro melhor. Daí pulamos para um ano depois, onde Clark e Diana, agora um casal assumido, visitam o restaurante Planeta Krypton, aquele restaurante com tema de heróis. Eles aguardam a chegada do Batman, porque querem lhe contar algo e não veem a hora de ver sua reação de surpresa. E realmente, em alguns instantes, Bruce aparece furtivamente surpreendendo o Superman e eles colocam a conversa em dia.
Tipo, Bruce explica que Dick está se recuperando, Iban, seu filho com a Talia, está bem e recebendo os conselhos da filha do Dick. Depois, eles brindam em memória aos amigos ausentes que tombaram em combate, e os três falam sobre como estão sendo bem-sucedidos em seus respectivos trabalhos. A Diana ajudando os super-humanos a serem melhores, Clark restaurando o equilíbrio agrícola do Kansas, e Bruce usando os vilões para trabalhar no seu hospital de forma improvisada. Tá tudo bem até aqui. Mas aí no momento em que Clark e Diana iam dar a grande notícia, que foi a razão para terem chamado Bruce até aqui, Bruce simplesmente os interrompe e avisa que a Diana está grávida, deixando Clark e Diana bem surpresos sobre como Bruce já sabia. Pois é, galera, eles subestimaram o nível de observação do maior detetive do mundo. Diana possui o físico perfeito, mas andou ganhando uns quilinhos, além de outros sinais que ele percebeu. Daí ele parabeniza os dois, mas a Diana ainda dá um jeito de deixar o Bruce surpreso, quando avisa que quer que Bruce seja o padrinho da criança, uma informação que nem Clark sabia. É verdade que Bruce não tem um bom histórico como pai, mas tanto Clark quanto Diana veem que Bruce pode ensinar ao filho coisas que eles próprios não podem ensinar. Lições sobre mortalidade e moralidade de um humano em que ambos confiam. E não existe nenhum homem que o Superman confie mais do que o Batman. Apesar de suas diferenças ao longo dos anos, Clark sempre confiou em Bruce. Uma frase e um momento que é coroado com o abraço dos dois amigos. Depois disso, Bruce entra na onda e diz que eles poderiam colocar o nome da criança de Bruce. Só que Bruce divaga por um momento quando avista o Norman McKay no mesmo restaurante. A história termina com eles indo embora e discutindo o futuro que terão com a criança mais poderosa do mundo, o filho do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman, por assim dizer. Alguém que vai lutar pela verdade, pela justiça e por um novo Reino do Amanhã. Então é isso, galera. Reino do Amanhã é, sem dúvidas, uma das HQs mais icônicas da história dos quadrinhos. Mark Waid criou uma história futurista e sombria que colocou os clássicos heróis da DC enfrentando uma nova geração de meta-humanos violentos e sem qualquer moralidade. Mas o que torna as coisas ainda mais interessantes é que esse conflito era na verdade uma crítica à crescente brutalidade e violência nos quadrinhos da década de 90 que estavam distanciando os heróis de seus ideais originais. Por isso que ver o Superman se questionando sobre seu papel em um mundo que não parece mais precisar de seu jeito clássico de heroísmo torna a história muito profunda e bem impactante. Outra coisa que faz essa HQ ser inesquecível é a inconfundível arte do Alex Ross. Com seu traço hiperrealista, ele praticamente dá vida aos personagens. E como a história tem um tom religioso, sua arte realmente evoca esse tipo de coisa. Ela é cheia de detalhes simbólicos, com cenas que parecem ser verdadeiras obras de arte. Eu sou o Andy, muito obrigado por assistir e até a próxima.